Como eu disse para vocês, Marcos no capítulo 10, nós temos visto muitos embates, muitos combates de Jesus com os fariseus, com os saduceus, com os principais sacerdotes, todos querendo incriminar Jesus. Mas nesse dia, nessa leitura, nós temos algo um pouco diferente. Nós temos um homem que vem correndo, angustiado, e se joga aos pés de Jesus. Isso aconteceu outras 2 vezes, foram 3 vezes. Uma vez chegou um cego, se jogou aos pés de Jesus, e outra vez chegou um endemoniado e se jogou aos pés de Jesus. Hoje é um homem. Marcos diz apenas um homem jovem, mas ele é um jovem rico. Mateus fala que ele é jovem, talvez 20 anos, e ele está angustiado. Ele é muito rico. E para iniciar, eu quero contar uma história que eu acho que muitos já ouviram, do pai muito rico. Ele tinha seu filho pequeno, e ele quis dar uma experiência para o filho, para ele descobrir o que é a pobreza. E o pai então disse para o filho: meu filho, eu tenho parentes que moram lá no interior, lá na colônia, bem distante, e nós vamos passar um final de semana lá. Eu quero que você veja como é tudo lá. Foram lá passar o final de semana com aquele parente, lá na colônia. Passaram, dormiram, viram muitas coisas. Na volta, o pai questionava o filho. Ele queria que o filho notasse a grande diferença entre a pobreza e a riqueza. Ei, filho, o que você achou? Como foi o teu final de semana? Ele disse: pai, realmente eu aprendi muitas coisas. Como eles são ricos. O pai ficou todo pensativo, mas como? O filho disse: olha, nós temos uma piscina enorme, é grande, mas eles têm, no fundo do seu sítio, um grande riacho sem fim, que corre para sempre. Nós temos em casa um cão, eles têm 4. Nós temos em casa uma casa bem iluminada, mas eles têm todas as estrelas e a lua. O menino viu na simplicidade a riqueza, na natureza a riqueza, naquela comida simples, talvez na falta da conta para pagar de água, de luz. Ele viu nisso uma riqueza. O que é a riqueza? O que é a pobreza? Nós temos aqui um homem que se atira aos pés de Jesus, e ele não está com um problema como o leproso e como o cego. O leproso e o cego, eles não podiam entrar no templo, eles tinham que viver afastados dos seus familiares, eles eram repreendidos pela sociedade, mas esse jovem rico não. Esse gozava de boa saúde, de boas roupas, de belas companhias. Provavelmente ele tinha os melhores camelos, os melhores cavalos, as melhores túnicas que o dinheiro podia comprar. Mas ele vem até Jesus porque ele está angustiado. Notem que a riqueza não significa tudo. A riqueza te deixa pensativo. E esse jovem, ele tinha, como nós dizemos, a pulga atrás da orelha. E ele chega, notem bem como ele chega: bom mestre. Ele é educado. E Jesus disse: olha, para que me chama de bom? Somente um é bom, nosso Pai que está no céu. Então ele vê que aquele jovem rico, boa pinta, ele tinha uma instrução. Ele sabia que Jesus era um mestre. Engraçado que o bom aqui está em letra maiúscula, né? Ele sabia que aquele era o Salvador. Poderia ser o Salvador, o prometido, aquele que ele estudou. Era um jovem rico, que foi batizado, que foi confirmado,
que frequentava a igreja, era um homem, como qualquer um de nós. Mas ele tinha uma dúvida. E aí eu pergunto para vocês, quem de vocês tem certeza absoluta que vai herdar o céu? Isso é indiscutível, é fora de questão. Está certo. Quem de vocês tem? Absoluta. Ninguém tem. Nós não somos diferentes desse jovem. Nós não somos diferentes. E é bom mesmo vigiar e orar. Então Jesus, olhando para ele, diz: olha, por que você me chama de bom? Bom é só o Deus que está no céu. A propósito, você conhece os mandamentos? Não mate, não roube, não adultere, né? Honra teu pai e tua mãe, santifica o dia do descanso, não cobice o que é dos outros. Ele disse: sim, conheço e tenho cumprido tudo isso desde a minha infância. Nós também às vezes achamos, nós cumprimos, nós nos achamos bons cumpridores da lei. A gente sabe que a gente não cumpre 100%, mas ele era um jovem que conhecia a lei, ele era alguém que frequentava a igreja, ele era alguém que tinha bons amigos, ele era aquele jovem rico que todo pai que tem uma filha gostaria de ter. Ah, um genro desses. Mas ele estava com uma dúvida. E essa é a dúvida que Nicodemos também tinha. Mas ele vem até Jesus. Jesus então, diz o nosso texto bíblico, olha para ele. E quando Jesus olha, o olhar de Jesus, eu até penso que seria um nome bonito para uma igreja, Igreja Evangélica Luterana, Olhar de Jesus. Ninguém pensou nisso, não tem nenhuma. Quando Jesus olha para ele, e esse mesmo olhar Jesus olha para cada um de nós. E então Jesus vê aonde é que está a dificuldade desse jovem. Ele tem um pé nas suas riquezas. Mas eu repito, ele é um jovem legal. Porque ele chega em Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele quer fazer algo. Se ele fosse arrogante, ele diria: bom mestre, quanto custa para entrar no reino dos céus? Eu pago, eu tenho, eu posso. Não. O que é que eu devo fazer? Ele está angustiado, ele não tem certeza da salvação. Mas quando Jesus olha para ele e vê que ele tem uma falsa segurança dos mandamentos, e ele está muito agarrado na sua riqueza. Ah, de que adianta a riqueza? E Jesus dá a ele uma notícia que ele não gostaria de ouvir. Olha, não tem jeito, você precisa vender tudo, distribuir aos pobres, voltar e me seguir. Que tarefa brava é essa? Jesus dá a ele uma ordem que ninguém de nós gostaria. Mas será que essa ordem vale para cada um de nós? Não, ela não vale. Jesus não está dizendo para nós também: olha, a tua riqueza está te atrapalhando, a menos que ela realmente atrapalhe. Não está errado ser rico, não está errado ter posses, mas elas não podem ocupar o primeiro lugar na tua vida, no teu coração. Este jovem tinha uma dificuldade, ele não conseguia se desprender delas. E eu fico pensando, Jesus dá essa ordem para ele, de que ele precisava vender tudo, distribuir e seguir Jesus. Esse jovem então baixa a cabeça, entristece e se retira. E os discípulos ficam assim atônitos, porque eles veem de uma maneira diferente, eles veem da maneira como nós vemos. Você imagina, chegou na frente de Jesus um homem rico, muito rico, e Jesus o despede. Imagina Judas, o tesoureiro, ele iria chegar para Jesus e dizer: não, trata bem o cara tem dinheiro, ele pode sustentar nós vivemos de ofertas,
nós vivemos perambulando por aí. Jesus, você, como você mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele pode fazer uma boa doação para a construção de uma igreja aqui mesmo, onde não tem. Note, nós estamos pregando na rua, no sol. Jesus não quis saber. Ele o despede. Os discípulos veem aquele homem como um abençoado, mas Jesus vê ele como um pobre. Ele tem tanto dinheiro que é pobre, ou como diz o ditado, ele é tão pobre que só tem dinheiro. E é isso que hoje a teologia da prosperidade está pregando por aí. Quanto mais você tem, mais abençoado você é. E Jesus diz o contrário. A palavra de Deus, ela vai contra o nosso pensamento humano. A tranquilidade é a maior riqueza. Vocês não sentiram, acho que eu já falei isso para vocês, na pandemia. Quem de vocês reviu valores na pandemia? Eu revi. Eu revi alguns valores. Eu revi valores na pandemia. Esses quase 2 anos foi de questionar. Ajuntar para quê? Guardar para quê? A vida é tão breve. Às vezes você olha lá no YouTube e tem lá um filme da década de 80 e demonstra os atores como eles eram e como eles estão hoje. Nós nos olhamos no espelho todos os dias, mas nós não notamos. Mas alguns artistas da década de 80 hoje, quando a gente vê em 80 e a gente vê em 2021, os que não faleceram, é de se assustar. A vida é breve, a vida passa. Ajuntar para quê? Quem de vocês não fez uma nova avaliação da sua vida nessa pandemia? Guardar para quê? Para mostrar para os outros que não querem ver? Quantos planos, quantos projetos que a gente tinha e que a gente viu agora que não é tão necessário assim. Eu me lembro um dia, eu estou olhando para o Miro, eu estive na casa dele e disse: Miro, você pode construir um kitnet aqui, um aqui, outro ali, outro lá, você pode fazer uns 10 ou 12 e rentabilizar. Hoje eu te digo: Miro, não faça. Não faz. Talvez 1 ou 2. Para quando você sair, você tem, além de um aluguel, um caseiro, quer visitar os filhos, isso é legal. Mas eu te digo diferente hoje: não faz. Não faz. Você vai te escravizar, você vai começar a ganhar mais dinheiro do que precisa, vai se transformar. Nós corremos o risco de perder o amigo, porque normalmente quando as pessoas começam a ganhar muito, elas abandonam os verdadeiros amigos. Depois a gente não conhece mais elas se acham poderosas. E é assim que funciona. E assim funcionou com este homem rico, esse jovem rico. Ele ainda não se achava tão poderoso, tanto que ele estava preocupado com a sua salvação. Volto a dizer, era um rapaz bacana. Mas Jesus o despede, dizendo: olha, tu é tão rico que tu só tem dinheiro. Mas qual é a verdadeira riqueza então? Qual é a verdadeira riqueza? Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. E os discípulos enlouquecem. Pensaram: nossa, mas então quem pode se salvar? Diz Jesus, para Deus, isso é obra dele. Não depende do teu dinheiro, do que você tem, do que você faz, isso é obra dele. Você é como um copo que recebe a água da graça de Deus. A fé é um copo. Mantenha esse copo sempre em pé, que você será salvo. Agora, quem é que pode se salvar? Dizem os discípulos. E Pedro diz: olha, Senhor, dá uma olhadinha para nós. Olha o que nós estamos fazendo. Olha aqui, Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. A gente fez o que você mandou esse jovem rico fazer. Mas aí ainda Jesus tem algo a nos ensinar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nessa vida. Receberá 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, terra e também perseguições. Notem que Jesus, nesse momento, está dizendo para nós deixarmos. Ele olha para os discípulos. O Marcelo não está ali sentado hoje, sinto falta do Marcelo. Em dezembro ele vai estar aí. Mas é o que os discípulos fazem. Eles deixaram. Os pastores fazem isso. Os padres também fazem. O tal do seminário sempre está longe. Não tem seminário perto. É preciso deixar. E a gente deixa pai, a gente deixa mãe, a gente deixa irmãos, irmãs, no caso, irmãos. A gente deixa terras, muitos deixam um emprego. Mas Jesus está dizendo aqui que quem assim o fizer, receberá 100 vezes mais de tudo isso. Aí ele repete, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terra, mas também perseguição. Notem que ele não está dizendo, pastor Mauri, você abandonou tudo, eu vou lhe dar uma fazenda. Não. Sabe qual é a riqueza que ele dá para os pastores? A riqueza que os pastores transmitem, a riqueza do Evangelho. Essa que esse homem rico não tinha, não conhecia. Nicodemos também não conhecia. Ele vai dar ao Marcelo, já está dando a maior riqueza que o ser humano precisa, a palavra do consolo, do conforto, do perdão e da vida eterna. Agora note que coisa interessante, quem nesta vida, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos ou terras, quem ele não diz aqui que é para deixar? A esposa. Jamais. O cônjuge. Esse não. Marido, ame e honre sua esposa. Esposa, ame e honre o seu marido. Em primeiro lugar na vida de cada um de nós está Deus o Pai. Em segundo lugar está o nosso cônjuge. Semana passada nós refletimos o que vem a ser uma só carne. Quando Deus solda um no outro, eles se tornam um. A dor de um é a dor do outro, a alegria de um é a alegria do outro. Se a esposa fica sem gasolina na estrada, o marido sofre. Se vocês sofrem quando a sua esposa fica sem gasolina, é porque vocês são uma só carne. Agora, quando você fica sorrindo e debochando, desconfiem. Esposa, não deixe o seu marido. Marido, não deixe a sua esposa. Então, nós receberemos muito mais em alegria, em fé, em satisfação. As bênçãos espirituais são infindadas para quem estiver disposto a não se apegar em bens materiais. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que agora são últimos serão primeiros. Que nós sejamos sempre os últimos para nós sermos os primeiros em Jesus Cristo, até a eternidade. Amém? Amém. Nós coloquemos de pé. Que a paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento humano, que ela guarde